Olá. Pois bem, nós temos eleições amanhã. E eu confesso que chego preocupado a esta data, que é uma data muito importante. Veja, as eleições para prefeitos e para vereadores são as eleições mais próximas, são as eleições mais disputadas. E isso vem desde o tempo da colônia, quando os bandeirantes iam Brasil adentro e chegando em algum lugar iam estabelecer uma cidade, digamos assim, o embrião de uma cidade. O primeiro que faziam era por eleição direta escolher as pessoas que iam administrar a cidade. Sim, no ano de 1600, 1700 nós tínhamos eleições diretas para algumas coisas no Brasil, ainda que fosse uma monarquia absolutista. E as pessoas tinham uma participação muito ativa, as pessoas tinham uma preocupação muito grande como é que iam ser arrecadados e como é que iam ser empregados os recursos públicos, porque afinal saía do bolso delas. E agora não é diferente. Os recursos públicos saem do nosso bolso. Então a nossa preocupação tem que ser fundamental. Eu vi uma eleição apática, eu vi uma eleição bastante pálida. Isso me preocupa muito, porque nós estamos vindo de uma série de acontecimentos que apontam que boa parte das instituições, ou uma parte das instituições, está bastante corrompida. E o corrupto, ele não se torna corrupto por questões de circunstâncias. Ele tem um problema diverso, ele tem um problema que a sociedade precisa tomar conta. A sociedade precisa, mas não somente na eleição, mas também na eleição. A sociedade precisa fazer o filtro, mas precisa educar. Nós estamos deixando de lado, estamos ignorando questões que são realmente manifestações do dia a dia de corrupção. Quando o sujeito estaciona na vaga do cadeirante, quando o sujeito não respeita a vaga do idoso, quando o sujeito discute com o professor como se fosse um igual, ou seja, desconsidera que o professor é um professor e fez por merecer, desconsidera que ele tem mais conhecimento, desconsidera a autoridade do professor, desconsidera a idade do professor e o atropela. Esse sujeito foi educado em casa, digamos assim, sem limites. Esse sujeito tem direitos, esse sujeito não tem deveres. Esse é o sujeito que, chegando a um cargo público, faz do cargo público e da coisa pública uma extensão do seu lar. Transforma aquilo exatamente como se fosse um apêndice da sua casa, como se fosse sua casa, e faz das coisas públicas, dos recursos públicos, a sua própria poupança. Então, nós temos que fazer o meia-culpa e nós temos que começar a fazer na nossa casa a transformação. A mudança tem que vir de dentro. Que Deus nos ajude nesta eleição. Até uma outra oportunidade.